Olá a todos. Inicialmente, o Ministério agradece o acesso ao vídeo informativo que foi elaborado com o intuito de ajudá-los a cumprir a etapa 1 e a preparar as etapas subsequentes. Relembramos que a etapa 1 contempla a sondagem, o projeto de fundação e de implantação. O prazo para entrega da etapa 1 está sendo prorrogado para o dia 21/11/2014 e não será prorrogado novamente. Então vamos falar agora dos projetos. O primeiro passo para acessar aos projetos completos é enviar a composição da UGL com o CPF para o Ministério. Esta etapa provavelmente já está cumprida, mas fazemos um alerta. Se houver mudança de componentes da UGL, o ente selecionado precisa informar à Caixa e ao Ministério do Esporte. E precisamos lembrar também que a UGL deve atender à composição mínima definida no item 821 do Caderno Técnico Operacional que está disponível no site. Sugerimos também que a UGL contenha membros da equipe direta do projeto para facilitar o acesso aos documentos e informações. Recebido o endereço de acesso aos projetos, qual a primeira providência? Checar se o arquivo está correto. Observe o nome da sua cidade, o modelo que está indicado e se este modelo é o mesmo nome que consta nos arquivos de orçamento e do projeto. Lembre-se da nomenclatura: M para modelo, que pode ser 1, 2 ou 3, o tipo de ginásio, simples ou reversível, e a velocidade do vento, que pode ser 40 ou 45 metros por segundo. É importante checar também os arquivos depois de efetuado o download. Observe o carimbo do projeto e o cabeçalho da planilha orçamentária. Se houver alguma divergência, comunique à equipe do CIE pelo e-mail cie@esporte.gov.br. Outro detalhe importante é a data base do orçamento disponibilizado pelo Ministério. Este orçamento foi atualizado com preços de maio de 2014. Vocês devem ter observado também que algumas plantas do projeto possuem no nome a indicação de 2 tipos de modelos, e isto ocorre quando aquele projeto é comum aos 2 casos. Agora, o que fazer para desenvolver o projeto? Providenciar adequações dos projetos ao local, ou seja, adaptá-lo às características do terreno e à legislação local. Lembramos que apenas alguns arquivos são disponibilizados em DWG, apenas aqueles que necessitam de adequações, mas caso haja alguma necessidade específica em função da legislação local ou outro motivo similar, estas plantas devem ser solicitadas pelo e-mail cie@esporte.gov.br com a justificativa técnica. É importante lembrar também que o tomador do recurso, município ou Distrito Federal, é responsável pela análise e definição da velocidade do vento. Este tomador deve avaliar a velocidade de vento predominante na sua região, apresentar o laudo assinado por profissional habilitado, devidamente acompanhado da anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica. Outros lembretes importantes em função dos questionamentos que temos recebido. As cargas de fundação são iguais para os projetos com ventos de 40 e 45 metros por segundo. A implantação da arquitetura é uma escolha do tomador, mas deve-se ter cuidado para não descaracterizar o projeto, atendendo às premissas do Caderno Técnico Operacional e atentar para as legislações pertinentes. Um dado importante: a modalidade de salto em altura e o reservatório enterrado para água de chuva foram excluídos do projeto. As anotações de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica dos projetos estão disponíveis no site, mas lembramos que deve ser feita a RT complementar, pois haverá adaptação de projeto. A RT de incêndio deve ser providenciada pelo tomador, porque cada local possui uma legislação muito específica. Recebemos também vários questionamentos sobre o valor da etapa 1, por isso vale explicar que, primeiro, o Ministério do Esporte estabeleceu o valor total de R$ 15.000 para a contratação dos serviços da etapa 1 e que este valor está previamente aprovado pelo Ministério. Para cada atividade da etapa 1, foram estimados os valores da etapa indicada na tela. Porém, este valor pode variar de região para região,
Por isso, podem ser acatados individualmente variações de até mais ou menos 20% dos valores individuais. Caso o valor seja diferente destes limites estabelecidos, em termos individuais ou total, é preciso apresentar a cotação para a Caixa, conforme descrito no artigo 6º da Lei 7.983 de 2013. É importante também iniciar o processo de aprovação dos projetos nos diversos órgãos, Corpo de Bombeiros, Prefeitura e vários outros. Ressaltamos que a aprovação deve abranger todos os órgãos envolvidos e que os exemplos citados aqui não esgotam todas as possibilidades. A aprovação é muito importante para evitar problemas no andamento da obra. Sobre o orçamento, temos as seguintes recomendações. Sugerimos a leitura do Decreto 7986 de 2013, que estabelece as regras e critérios para a elaboração do orçamento de obras com recursos federais. A adaptação do projeto à condição local deve ser refletida no orçamento, ou seja, é necessário rever os quantitativos ou itens conforme estabelecido nas regras do projeto, que explicaremos adiante. É importante lembrar que nos preços unitários foram usadas composições do SINAP com desoneração e cotações com desoneração. Bom, a planilha do orçamento possui preços fixos e variáveis. A planilha com a identificação dos fixos e variáveis pode ser acessada na área restrita dos projetos. Os itens variáveis podem ser alterados, alguns na quantidade, outros na descrição do serviço ou no código de referência. Exemplo: a quantidade de tapume pode ser diferente da estimativa constante na planilha referenciada pelo CIE. Quanto aos itens fixos, é importante ressaltar que eles não podem ser alterados. Vocês veem alguns exemplos na tela. Os itens da infraestrutura foram estimados para um projeto hipotético e podem ser alterados em função do projeto de fundação. Logo, o serviço pode ser diferente daquele que foi especificado, bem como o código de referência. Ressaltamos a importância de, preferencialmente, utilizar preços referenciais do SINAP. Caso não seja possível usar o SINAP, utilize outra referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal ou outro referencial previsto na Lei 7983 de 2013. No caso de ajuste do orçamento, lembramos que não são permitidas verbas como unidade de medida de quantitativo. O exemplo apresentado ilustra uma situação fictícia do que não deve ser feito. Lembramos novamente que os serviços de movimento de terra serão arcados pelo município. Sobre os preços de cotação, o Ministério do Esporte esclarece ainda que disponibilizou os preços de cotações de maio de 2014, mas a adoção deste valor ou a sua atualização é responsabilidade e decisão exclusiva do tomador. Caso decidam atualizar as cotações, lembre-se que os preços de mercado devem ser desonerados, mantendo similaridade com os do SINAP. O preço unitário dos serviços deve contemplar material e mão de obra, bem como custos de transporte, dentre outros que forem necessários para compor o preço adequado para a completa execução do serviço. O BDI é aplicado no final da planilha. Tenha cuidado e evite duplicidade. A planilha possui fórmulas e é muito importante que elas não sejam alteradas, pois facilitará o serviço de vocês e da mandatária durante a análise do projeto. Para a elaboração da planilha, foram considerados 2 percentuais de BDI, 15% e 23,53%. O BDI diferenciado de 15% para alguns itens, materiais e equipamentos, foi adotado conforme orientações do TCU para situações similares. Já o BDI de 23,53% é o cálculo resultante de diversos itens, PIS, CONFINS, ISSQN, INSS, dentre outros. Porém, foi calculado para um projeto padrão. Por isso, é importante observar que estes itens possuem percentuais específicos de cada região e ou serviço, e devem ser ajustados,
o que poderá resultar num BDI diferente de 23,53%. Entretanto, lembre-se que este novo BDI é diferente daquele de 15% usado nos itens especiais. Deve-se atentar também para a faixa de percentuais de BDI definidos pelo TCU no Acórdão 2622 de 2013. Destacamos a necessidade de elaboração da memória de cálculo dos itens variáveis que serão inseridos na planilha. É uma ação relevante que visa a sua segurança e a posterior apresentação aos interessados, se necessário. Sobre as descrições de serviços ou materiais, vale lembrar que as peças técnicas se complementam. É importante consultá-las para obter todas as informações necessárias. Ressaltamos novamente que os custos adicionais serão arcados pelo município ou Distrito Federal e correspondem à diferença entre o valor global do repasse e o valor do orçamento ajustado. É importante efetuar a previsão orçamentária para os custos adicionais, conforme definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda lembramos que, caso sejam encontradas divergências relevantes nos quantitativos de itens fixos, este fato deve ser comunicado para a equipe CIE. Alertamos também que o orçamento total disponibilizado pelo Ministério é orientativo. O município deve revisá-lo e emitir a RT do orçamento adaptado. Quanto à etapa da obra, o início da obra deve ocorrer até 180 dias a partir da assinatura do contrato. E o prazo de execução da obra é de 180 dias para os modelos 1 e 2 e de 210 dias para o modelo 3. Quais as providências paralelas que o tomador pode realizar? Elaborar a minuta do edital e do termo de referência referente à contratação da obra. Sugerimos que observem as vantagens da empreitada global, que é o regime no qual se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. O Acórdão do TCU 044-312 de 2012 faz referência às vantagens desse tipo de contratação. Lembramos também que, sendo uma obra do PAC, é possível utilizar o regime diferenciado de contratação. Caso queiram saber mais, sugerimos que consultem a Lei 12462 de 2011, o Decreto 7581 de 2011, o Decreto 8080 de 2013 e as extensões dessas leis. Lembramos também que o Ministério do Esporte já efetua o monitoramento por meio de relatórios da mandatária e está implantando um sistema que deverá ser preenchido quinzenalmente pelo tomador. Este sistema será importante para o adequado acompanhamento e suporte do ME quando necessário. Além disto, também será um referencial para a liberação dos recursos. Vale ressaltar novamente os prazos do programa. Para a etapa 1, que contempla a sondagem, o projeto de fundação e o projeto de implantação, a entrega na Caixa é máximo 21/11/2014. E esta data está em fase de publicação. Para a etapa 2, sobre a construção do CIE, o início da obra é de 180 dias a partir da assinatura do contrato, e a conclusão da obra é de 180 dias para modelos 1 e 2 e 210 dias para modelo 3. Agradecemos a atenção e estamos à disposição para dúvidas no e-mail cie@esporte.gov.br.